sim e não. Sim e não. Sim, porque quando nós olhamos para a natureza dos acordos, existem, claro, aqueles que nós chamamos de acordos formais e acordos informais. Os acordos informais é o dito Gentleman Agreement, o acordo de cavalheiros. Nós escrevemos, mas no uso de bom senso, no espírito de honestidade e boa vontade, acordamos, né? Nós escrevemos. Mas existe também o acordo formal, que é aquele acordo que passa por uma escrita, ratificado, publicado, etc, etc. Quando eu digo sim, não, se não houve acordo no sentido escrito, formal, no papel, no documento, que é público, que é conhecido. Mas quando eu digo não, é porque tenho ciência que existe o Gentleman Agreement. Então, o acordo de cavalheiros, que sentam e concordam, conversam sobre determinados assuntos ou aspectos, e geralmente movidos de boa fé. Então, agora, eu entendo que provavelmente, não sou o presidente Chapo, mas estou a tentar, provavelmente o presidente Chapo, na sua fala, foi uma fala deslocada ou mal colocada, mas que provavelmente queria dizer, sob o ponto de vista formal. Não há acordo documentado, escrito, assinado, né? Não há esse acordo, mas que talvez devia deixar claro que houve um acordo de bons cavalheiros. Esse acordo de bons cavalheiros, um dos aspectos era que as partes deviam cessar com a violência. Quer ele, como presidente da República, devia parar, né, de emitir discursos que promovessem violência ou perseguição a opositores do regime. Quer o engenheiro Venâncio devia parar de efetuar discursos violentos que comprometessem. E ele diz, os dois cumpriram. Cumpriram o quê? O Gentleman Agreement, o acordo de cavalheiros. Se cumpriram é porque acordaram. Caso não, não teriam cumprido, porque não acordaram nada. Então, eu acho que ele devia explicar ou esclarecer melhor para evitar esses ruídos que estão a haver. Porque uma coisa é clara, do ponto de vista formal, sim, não há nenhum acordo, porque não sabemos da assinatura de nenhum documento, mas do ponto de vista de cavalheiros, que provavelmente esse acordo de cavalheiros podia até evoluir para um acordo formal, mas em bom tom, por causa do princípio de boa fé e honestidade, ainda que nós não tenhamos escrito, sendo um acordo de cavalheiros, as duas partes têm responsabilidade. Assim como nós já estudamos um pouco, investigamos um pouco, há vários acordos, né, Gentleman Agreement, feitos com Jacama, e cumpria-se, dentre os quais que não posso mencionar, mas cumpriam-se, mas que não estavam escritos, mas que cumpriam-se esses acordos. Então, nem tudo, obviamente, que passa por um acordo formal, mas dependendo da dimensão da coisa, a necessidade de sempre passar por essa via formal. Então, eu acho que o presidente Chapo queria dizer é que não houve acordo, do ponto de vista formal, mas que devia criar entre parênteses, para explicar, houve um acordo de cavalheiros, e que esse acordo foi feito no princípio de boa-fé e de honestidade. Mas este acordo de cavalheiro é recomendado do ponto de vista político, uma vez que é um relacionamento com uma entidade que governa um Estado, e deveria se publicar, se dizer houve um acordo de cavalheiro, ou que implicações poderia isso ter?
Bom, podia haver publicação, podia haver omissão, porque politicamente falando, né, até aquilo que se escreve, muitas das vezes não é tudo que se coloca ao domínio público, porque existem muitas das vezes matérias e questões sensíveis, que alguns são classificados em nome de segurança de Estado e acabam não sendo publicados, mas acabam havendo princípios publicados, mas os detalhes não são publicados. Muitas das vezes os acordos, eles publicam princípios e não detalhes ou especificidades ou esclarecimentos profundos. Então, eu acho que aí devia sim se dizer que houve um acordo de cavalheiros, o que os ingleses chamam de gentleman agreement, e que foi movido de boa fé e que consistia neste, mais aquele aspecto. Agora, do ponto de vista documental, aquilo que cada um pronuncia e é captado faz parte da documentação. Se nós temos que fazer uma investigação, certamente vamos ter que visitar as declarações feitas, são matéria de prova. As publicações feitas porque a presidência emitiu notas, o gabinete de imprensa emitiu notas daqueles encontros e que avançava alguns princípios acordados no âmbito de estabilização do país e para criar o palco necessário para o desenvolvimento. Podemos pegar e valorar. Agora, não deixa de ser válido porque não temos um documento taxativamente escrito específico, mas houver um pronunciamento. O que é que disse o presidente da República logo após ao encontro com o engenheiro Venâncio? Nós assumimos aquilo como um compromisso do presidente da República, que dirige o Estado, ou seja, assumimos que aquele é um pronunciamento de Estado. Agora, o que deve estar claro e ser separado é que não houve acordo do ponto de vista formal. Sim, esse acordo não existe, mas do ponto de vista de cavalheiros, do gentleman agreement, houve um acordo. Ok. Bem, eu queria reagir à intervenção. Mas ao reagir, pedia que também incluísse quais são as implicações que podem advir deste desencontro entre essas duas figuras politicamente expostas e que tem muito capital político. E sabemos que o engenheiro Venâncio Mondlane tem muito capital político e ele parou exatamente as manifestações no âmbito destas negociações. Bem, o pastor, quando falava, recordei-me de um acordo de cavalheiro feito entre a União Soviética e os países ocidentais. Na altura foi o presidente Boris Yeltsin que teria se encontrado com alguns líderes ocidentais e acordaram que não havia necessidade dos países do Ocidente se aproximar à zona do interesse russo. Mas não estava lá nenhum documento. Veja que a NATO continua a aproximar as fronteiras russas. Não, e algo interessante, só para aproveitar essa deixa, o grande problema, de fato, de acordos de cavalheiro é exatamente esse. É aí onde eu vou. A fragilidade, sim. Hoje se discute, a Rússia hoje discute. A Rússia diz que houve acordo. O Ocidente diz que não houve acordo, peço para provar. Precisamos de evidências, como implementar, como monitorar, como avaliar. Qual é o passo em que nós nos encontramos? Provavelmente estamos numa situação muito similar ao que está a acontecer na Rússia. Não, provavelmente. Sim, estamos numa situação muito similar. Houve, por isso que eu preferia dizer